elogiando a capa do livro do professor Célio que ele mostrou ali, o Claudemir falando que o Célio é o nosso Marco Aurélio Cunha da teologia, a Célio deve lembrar do Marco Aurélio, né? Bom, é isso aí. Bom, pode começar então, Otávio, fica à vontade. Obrigado, Lucas. O Sudário de Turim, as evidências que corroboram a historicidade e a identidade bíblica de Jesus. Nas últimas 2 semanas, mais de 170 jornais no mundo todo noticiaram que o Sudário de Turim provavelmente é o sudário autêntico que encobriu Jesus quando foi posto no túmulo depois de ser crucificado. Tudo começou com um artigo que foi publicado no jornal Daily Mail em inglês. O repórter deu ênfase em uma reconstrução minha de como Jesus provavelmente era visualmente, em base de uma progressão começando com o rosto do sudário até como seria na vida real. Aqui a progressão em tamanho maior. Eu trabalho, inclusive, este ano, foi propagado numa televisão de um programa italiano, e aqui na imagem está Emanuela Marinelli, que eu considero o maior sindonologista do mundo. Ela estuda o sudário desde 1976 e ela me passa muita informação, background, e a opinião dela é que a minha reconstrução é a mais precisa do homem do sudário. Aqui nessa imagem, a comparação direta com Cristo com os olhos abertos. E aqui uma progressão da imagem de olhos fechados. E aqui a comparação direta. O que chama a atenção é que ele tem uma parte da barba arrancada, que podemos ver na parte de baixo da barba, que é interessante e é um detalhe não mencionado nos evangelhos. Mas em Isaías, capítulo 50, versículo 6, diz o seguinte: ofereci minhas costas aos que me batiam, e meu rosto aos que arrancavam minha barba. Não escondi minha face da zombaria e dos cuspes. É interessante que no sudário nós podemos descobrir muito mais detalhes sobre a paixão e o sofrimento de Cristo do que descrito nos evangelhos. Esse detalhe que eu acabei de mencionar agora, que arrancaram a barba dele, é apenas um detalhe, mas tem muitos outros, e no meu canal, The God Talk, eu tenho várias lives com Fábio Quadrini, que é um sindonologista muito renomado italiano, e ele entra em muitos detalhes que são poucos conhecidos. Então, quem tiver interesse de se aprofundar no assunto, pode ir no meu canal e ver lá na seção lives, e lá vai encontrar vários episódios que eu tenho feito com ele, e eu tenho também traduções em outros idiomas. 2 artigos científicos foram a base por essas notícias recentes. Um foi um artigo que foi publicado em abril de 2022, ou seja, 2 anos e pouco, alguns meses atrás, não é tão recente assim, de De Caro, um físico italiano. O artigo intitulado Datação por raio-x de uma amostra de linha do sudário de Turim explora a datação do sudário de Turim usando análise de raio-x, especificamente dispersão de raios-x de grande angular, como uma alternativa ao método tradicional de datação por radiocarbono. O estudo conclui que os resultados da datação por raio-x são inconsistentes com os resultados da datação por radiocarbono obtidos na década de 80, o que sugeriu que o sudário era do período medieval, com aproximadamente 7 séculos de idade. Quem não conhece, esse estudo foi publicado em 1988. A partir desse estudo, muito ceticismo começou a surgir e muitos acreditaram, na verdade até hoje, que o sudário não seria de 2000 anos atrás, mas que teria sido de 1300, 1400, mais ou menos. O que é interessante notar também é que antes dessa pesquisa, esse estudo, em teste radiocarbono C14, que foi efetuado em 1988, houve um estudo que se chama STURP, em inglês, que fizeram um estudo durante uma semana. Foram 25 cientistas que estudaram o sudário, e eles chegaram a um consenso unânime
que não é uma falsificação. Ou seja, é interessante aqui comparar que mais de 30 artigos científicos que surgiram depois desse estudo de uma semana, que chegaram a essa conclusão que o sudário não era uma falsificação, isso aí foi colocado de lado a prol de apenas um estudo de radiocarbono C14, que tem muitas razões hoje que nós sabemos que provavelmente não está correto. Talvez nessa live podemos entrar mais em detalhes desse assunto. Os pesquisadores usaram um método chamado espalhamento de raio-x de ângulo amplo para medir o grau de polimerização da celulose nas fibras de linho. O grau de polimerização diminui ao longo do tempo devido ao envelhecimento natural, que pode ser influenciado por fatores ambientais como umidade e temperatura. A análise de raio-x revelou que o grau de polimerização do linho do sudário era significativamente menor do que o esperado se tivesse apenas 7 séculos de idade, conforme sugerido pela datação por radiocarbono anterior. O grau de polimerização medido era consistente com uma idade muito mais antiga. Para validar seu método, os pesquisadores compararam os perfis de raio-x do linho do sudário com os de uma amostra de controle do sítio arqueológico de Masada, em Israel, datado de 55 a 74 d.C., usando datação por radiocarbono. Essa amostra serviu como referência para o grau de polimerização esperado no linho daquele período. Ao comparar o grau de polimerização do linho do sudário com o linho de Masada, os pesquisadores descobriram que o linho do sudário havia sofrido um grau semelhante de degradação, sugerindo uma idade de aproximadamente 2.000 anos. O estudo conclui, citando: análise de espalhamento de raio-x de ângulo amplo, VAX, apresentada aqui, para o envelhecimento natural da celulose do linho de uma amostra do sudário de Turim, nos permite concluir que é muito provável que o sudário seja uma relíquia de cerca de 20 séculos de idade, mesmo que tenhamos apenas documentação histórica europeia dos últimos 7 séculos. O segundo artigo, mais recente citado nesses artigos em jornais, é deste ano, de julho de 2024, do conhecido pesquisador e sindonologista Giulio Fanti. No artigo Novos Insights sobre evidências de sangue do sudário de Turim, consistentes com as torturas de Jesus Cristo, Giulio Fanti apresenta um exame detalhado das evidências de sangue encontradas no sudário de Turim. Esse estudo abrangente combina análise macroscópica e microscópica com contexto histórico e investigação científica para apoiar suas conclusões. Observações macroscópicas revelam padrões de manchas de sangue que sugerem a presença de fluido pulmonar. O estudo analisa manchas de sangue no braço esquerdo para diferenciar entre os tipos de fluido hemático. Microscopicamente, a pesquisa identifica 3 tipos diferentes de sangue, levantando hipóteses entre sangue pré-mortem e pós-morte. A presença de fibrina, creatinina, indicativo de tortura, e eritrocitos empilhados é notada. O artigo também discute a atividade beta e fluorescência desses componentes sanguíneos. O artigo menciona a presença de creatinina nas amostras de sangue da síndrome de Turim. Ele afirma que a creatinina é típica de uma pessoa torturada. A creatinina elevada no sangue geralmente indica dano muscular severo que pode ocorrer com resultado de trauma físico extremo e tortura. O artigo menciona uma hipótese sobre radiação de nêutrons na síndrome de Turim. Essa radiação teria alterado a porcentagem isotópica dos átomos de carbono no linho, afetando os resultados da datação por radiocarbono realizada em 1988. O estudo também sugere que esse fluxo de nêutrons pode ter influenciado a cor de sangue da síndrome.
essa é uma primeira parte da minha apresentação.